Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos ao programa ABC do Espiritismo, comigo, André Luiz Querini Vilar. É um programa semanal em que agradeço a TV A Caminho da Luz e a TV Mundo Maior pela oportunidade que estão me dando de semanalmente estudarmos, refletirmos, analisarmos com Allan Kardec. É uma dobradinha, uma semana é o Livro dos Espíritos, uma semana é o Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje nós veremos um item de o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos, nós vamos ver o item 4, Os Bons Espíritas. É um texto do próprio codificador Allan Kardec e ele nos diz: o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O Espiritismo não cria uma nova moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, ao dar uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Então, qual que é o papel do Espiritismo? É dizer que as outras religiões não servem, não prestam e que nós temos a verdade absoluta? Evidentemente que não. A verdade está em toda parte. Não há uma religião melhor do que a outra. Há sim a religião que me traz mais paz, mais afinidade, mais consolo. Isso acontece dentro do próprio Espiritismo. Às vezes eu tenho uma casa espírita, na rua de casa eu não tenho afinidade com aquela casa, mas eu tenho afinidade com uma casa que fica do outro lado da cidade, ou numa outra cidade. Quantas pessoas nós não temos aqui no CEPAC, que são de cidades perto, Águas de Lindóia, Mugimirim, Mogi Guaçu, Socorro, pessoas que viram que há casas boas nessas cidades, mas que não sentiram afinidade. Como eu garanto também que há pessoas de Itapira que vão para as cidades que eu mencionei para frequentar algum centro que ali sentiram afinidade. O que o Espiritismo nos traz? O entendimento. Primeiro, somos seres finitos. Tivemos um começo, mas não teremos um fim. A evolução não cessa nunca. Mesmo na condição de um Jesus, que é um Cristo planetário. Segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, pelas mãos de Chico Xavier e Valdo Vieira, Jesus faz parte do grupo dos co-criadores maiores. Mesmo ele está aperfeiçoando. Mesmo ele deve obediência a espíritos que sabem mais do que ele. E assim sucessivamente. Não há um momento em que chegará um espírito e falará assim: eu já sei de tudo, eu compreendo tudo, pronto, eu sou um espírito terminado. Não existe. Nós sempre temos o que aprender, sempre temos o que rever, sempre temos coisas novas que nos chegam. Então o Espiritismo nos convida a sermos um cristão. Não o cristão nos convida a ser um espírita. O contato do Espiritismo com Jesus nos traz aquela moralidade, para sermos perfeitos, para já não termos problemas, dilemas, sofrimentos, dores. Não, de modo algum. Mas o Espiritismo me traz um material em que eu tenho condições de discernimento, em que eu tenho condições de ver ao longo do caminho. Olha, se eu for por este caminho, a repercussão pode ser essa ou aquela. Se eu for por aquele caminho, a repercussão pode ser assim ou assado. Se eu fizer tal coisa, pode gerar determinada coisa de repercussão. Estão percebendo como os detalhes são importantes? Como as pequenas coisas são importantes? Então, o bom espírita não é aquele que sabe de tudo, que lê de tudo, e que tem uma boa memória, e que tem uma boa oratória, e que as pessoas perguntam de tudo e ele tem a resposta na ponta da língua.
Ah, esse é um bom espírita. Não. Esse é um espírita conhecedor do espiritismo. Mas isso não me faz ser um bom espírita. Para ser um bom espírita, eu tenho que viver o que eu sei. Não adianta eu saber muito e não ser caridoso, prestativo, atencioso, respeitoso e me colocar no lugar do outro. Não adianta eu saber muito e não ter capacidade de levantar o irmão caído do meu lado na via pública. Não adianta. Porque eu não vou produzir. Eu não vou render. Eu não vou oferecer nada. Então, ser um bom espírita é, como dizia Chico Xavier, o mesmo exemplo que eu dei no programa da semana passada. A nossa evolução, dizia Chico e Emmanuel, é como um pássaro. E um pássaro tem duas asas. Uma asa é a da moralidade, a outra asa da intelectualidade. A base da sociedade reencarnatória atual despertou muito a asa da intelectualidade. Mas ainda precisamos dar atenção para a asa da moralidade. Há muita falta de respeito, muita falta de educação, muita falta de princípio, muita falta de hierarquia, muita falta de bom senso por toda parte. E aí eu me incluo nisso também. Se vocês me perguntarem, André, você se considera um bom espírita? Não. Eu posso até ter um pequeno conhecimento doutrinário. Eu posso até ter um pequeno conhecimento prático, pela vivência que eu tenho no centro espírita. Mas daí a me tornar um bom espírita, muito longe disto. Sou uma pessoa comum, ainda orgulhosa, ainda egoísta, ainda com vícios, ainda com mazelas, ainda querendo ser o dono da verdade, querendo que seja no meu jeito, no meu tempo, na minha hora, e fico bravo quando não é. Então eu reconheço as minhas limitações. Por isso que eu não me coloco como modelo e eu peço para todos não me colocarem como modelo. Porque ter mediunidade, ter uma oratória, ter uma boa memória, não dá título de ser bom para ninguém. Primeiro que curso de oratória qualquer um pode fazer e se tornar um razoável orador. Escrita é treino. Quanto mais você escreve, mais você se aperfeiçoa. Escrita. Inteligência pode ser desenvolvida por livros, concentração, dedicação, esforço. Não são atributos raros hoje em dia. No passado, sim. Hoje, não. O que nós vimos na pandemia, tristemente, a maioria das casas espíritas fecharam, foram para casa, não estavam preocupados com os departamentos assistenciais. Você haveria gente com fome, com roupa, com gás. E fato é que já estamos com quase 3 anos de pandemia e tem casas espíritas que não retornaram ainda o departamento assistencial, por exemplo. Há espíritas que não pegaram do seu tempo para preparar um pãozinho que sobra do nosso próprio café da manhã para oferecer a uma pessoa que necessita. Então não adianta eu conhecer muito, saber muito, ser o rei da cocada preta, como nós dizemos no vulgo popular, ser o último biscoito do pacote, e na hora do vamos ver, não tenho tempo, não posso, não quero, não gosto. Então não adianta ser um popstar espírita. Hoje qualquer um pode ser, não é? Com as lives, as pessoas impulsionam para sua rede social ter 10 mil seguidores. Às vezes a gente olha a pessoa assim, nossa, fulano de tal tem 30 mil seguidores, comprou os seguidores. Hoje qualquer um pode fazer isso. Ah, você conhece fulano? Não. Ah, fulano tem trabalho? Não, não tem. Ele é bom para fazer live. Ele é bom para fazer programa. Ele é bom para pegar um livro, ler e interpretar. Mas já dizia Allan Kardec,
Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos ensejos que o faz de corrigir suas más inclinações. Então não se reconhece o verdadeiro espírita por lives, por palestras, pelos shows que nós temos hoje, tecnológicos, que qualquer um pode fazer e realizar. Então o verdadeiro espírita é igual eu dou o exemplo quando cai esse tema no grupo de estudo. Se chegar um dia o exército na porta de uma casa espírita com metralhadora, com tanque de guerra, e apontar no centro espírita para nós e dizer assim, olha, o espiritismo vai acabar no Brasil. E quem falar que vai continuar espírita vai morrer agora. Quem de nós tem coragem de morrer ali como espírita? Não sou espírita não, eu vim aqui trazido por fulano. Se apontar uma arma na nossa cabeça, quem sustenta ser espírita? Porque os primeiros cristãos sustentavam. E eram devorados pela arena. O que é pior, morrer por uma bala ou morrer por um leão? Que ele vai comendo seu braço, comendo sua perna, mordendo o pescoço e morre lentamente. Então chega o exército lá e fala assim, ó, o espiritismo vai acabar. E quem disser que vai continuar espírita, não vai sair vivo daqui não, vai morrer agora. Quem de nós sustenta a fé? Quem de nós não? Ou vamos vir com aquilo, não, mas eu vou dizer que eu não sou espírita porque eu tenho um filho pequeno. Eu vou dizer que eu não sou espírita porque eu sou tão novo, eu tenho uma vida pela frente. Eu vou dizer que eu não sou espírita porque eu tenho tanto para viver, então eu não posso. Eu tenho que cuidar disso, cuidar daquilo. Aquelas desculpas, não é, que nós vamos criando no dia a dia. Então é a fé. Ser bom espírita quando a família está bem, quando tudo está bem, quando estamos empregados, a família está encarnada. E quando a dificuldade bate na porta? E quando as lutas surgem? E quando os problemas aparecem aqui e acolá? Será que continuamos tendo a mesma postura, o mesmo comportamento? São análises que somos convidados a realizar. Pequenas análises para irmos vendo a nossa fé, o nosso grau de comprometimento, o nosso grau de entendimento e também se já estamos sendo um espírita culminando em ser um cristão, ou se estamos apenas enriquecendo o intelecto e esquecendo de enriquecer o espírito pelas boas ações, pela transformação moral, pela busca de um homem novo, pela busca de novos princípios, pela busca de novos valores. Nós vamos para um rápido intervalo para os amigos da TV Mundo Maior e vamos continuando com os amigos da TV Caminho da Luz. Voltamos para os amigos da TV Mundo Maior e continuamos com os amigos da TV A Caminho da Luz. Então estamos vendo os bons espíritas, um tema extraordinário do Evangelho, capítulo 17, Sede Perfeitos, item 4. Continua Allan Kardec. Muitos, porém, dos que creem na realidade das manifestações, não compreendem as suas consequências, nem o seu alcance moral, ou, se os compreendem, não os aplicam a si mesmos. Por que acontece isso? Será por uma falta de precisão da doutrina? Não, porque ela não contém alegorias, nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. A clareza é a sua própria essência, e é isso que lhe dá a força para que atinja diretamente a inteligência. Nada tem de misterioso, e seus iniciados não possuem nenhum segredo que seja oculto ao povo. O que eu gosto do Espiritismo? Que tudo está às claras. No Antigo Egito, na Índia, na Grécia, o povo caldeu, que é o babilônio, eles tinham os iniciados deles que ficava num círculo pequenininho, fechado, e dali o conhecimento não saía para o povão. O Espiritismo não. Todos, absolutamente todos,
tem conhecimento do que o Espiritismo ensina. Agora, se eu vou ter mediunidade ou não é para um grupo de iniciados, é por uma oportunidade reencarnatória mesmo. Eu não sou médium, então Deus esqueceu de mim. Não é porque você não é médium que você não pode ter acesso aos demais materiais fornecidos pelo Espiritismo. Aqui Kardec fala, muitos podem dizer assim, eu não sou um bom espírita, porque a mensagem é muito difícil, a mensagem é rebuscada. Veja, a base do Espiritismo é Jesus Cristo. É fazer pelo próximo o que gostaria que o próximo lhe fizesse. É colocar-se no lugar do outro. É usar aquela máxima do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. É utilizarmos os mandamentos de Jesus. Qual o maior mandamento, Senhor? Disse Jesus aos fariseus e saduceus, amarás a teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade, e o teu próximo como a ti mesmo. É não vivermos o mundo material unicamente, lembrando que um dia fisicamente morreremos, que isso aqui é um corpo emprestado e que ele tem uma data de validade. Quando eu vou no supermercado e compro qualquer coisa, tem a data da fabricação e a data da validade. Nós também somos assim. Eu nasci no dia 2 de abril de 1901 e eu também tenho minha data de validade. Não vou ser eterno aqui. E aí eu vou para outras regiões, para outros mundos, para outras experiências, conforme o que eu faço no meu próprio dia a dia. Colho conforme o que planto. Pessoas que plantam espinhos, colherão tempestades, vendavais, espinheiros. Pessoas que plantam amor, caridade, solidariedade, responsabilidade, resiliência, se coloca no lugar do próximo, colherá tudo isto. É inevitável. É a lei do plantio. Planto e colho. Será que alguém aqui planta um limoeiro e quer colher uma laranja? Não posso colher uma laranja de um limoeiro. Agora, se eu plantar uma laranjeira, naturalmente produzirá as laranjas. É igual nós. Eu não sou amado, não sou respeitado, as pessoas não gostam de mim. Mas será que eu amo alguém? Será que eu respeito alguém? Será que eu me preocupo com alguém? Ou será que eu quero que os outros se preocupem comigo e eu não estou nem aí com o próximo? Continua Allan Kardec. Seria necessária, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não, pois vêem-se homens de notória capacidade que não a compreendem, enquanto inteligências vulgares, até mesmo de jovens que mal saíram da adolescência, aprendem com admirável justeza as suas mais delicadas nuances. Isso acontece porque a parte de qualquer maneira material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada, enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Maturidade essa independente da idade e do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. Então para eu ser espírita, eu preciso de uma inteligência vultosa, ser o suprassumo da coisa? Não. O espiritismo ele se adequa ao leigo, aquele que tem pouca instrução intelectual, como se adequa a um filósofo, a um cientista, a uma pessoa que estudou a vida toda, ao intelectual. O espiritismo se adequa. Ele é flexível. Então, aqui ele fala de um outro ponto que me chama muita atenção também, que o grau de entendimento da mensagem é independente da intelectualidade. Eu já ouvi muitas pessoas simples falarem do Evangelho e do Espiritismo com tamanha profundidade, sem terem conhecimento intelectual, porque nessa vida não puderam estudar muito. Como eu já vi pessoas altamente intelectualizadas tendo dificuldades de entender o básico do Espiritismo. Então a inteligência, lógico, se eu tiver inteligência, me abrir para a mensagem, vai ser
mais fácil do que a pessoa que não tem inteligência. Não estamos menosprezando a inteligência em absoluto, mas isso independe. Outro ponto interessante, grau evolutivo, que ele menciona aqui. Pode ser que eu tenha um grau evolutivo maior do que o meu pai que me deu a vida e a minha mãe que me deu a vida. Pode ser que eles tenham um grau evolutivo maior do que o meu. Cada um de nós traz uma bagagem evolutiva diferente do outro. Cada um de nós está construindo o seu próprio mundo. O certo, o errado, o que devemos fazer e o que devemos evitar. Então eu vejo que para me tornar um bom espírito é aliar conhecimento com prática. Conhecimento sem prática não resulta muita coisa. Prática sem conhecimento, posso me tornar uma pessoa facilmente enganada pelos outros. Continua Allan Kardec. Em algumas pessoas, os laços materiais são ainda muito fortes para que o espírito se desprenda das coisas terrenas. O nevoeiro que as envolve impede-lhes a visão do infinito. Eis porque não conseguem romper facilmente com os seus gostos e os seus hábitos, não compreendendo que possa haver nada melhor do que aquilo que possuem. A crença nos espíritos é para eles um simples fato, que não modifica pouco ou nada as suas tendências instintivas. Numa palavra, não veem mais do que um raio de luz, insuficiente para orientá-las e dar-lhes uma aspiração profunda, capaz de modificar-lhes as tendências. Apegam-se mais aos fenômenos do que à moral, que lhes parece banal e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente as iniciem em novos mistérios, sem indagarem se tornaram dignos de penetrar os segredos do Criador. São, afinal, os espíritas imperfeitos, alguns dos quais estacionam no caminho ou se distanciam dos seus irmãos de crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou porque preferem a companhia dos que participam das suas fraquezas ou das suas prevenções. Não obstante, a simples aceitação da doutrina, em princípio, é um primeiro passo que lhes facilitará o segundo, numa outra existência. Então, a moralidade, para o espírito imperfeito, como é o meu caso, ela é sempre deixada de segundo plano, porque moralidade exige modificação, e nem sempre eu estou disposto e aberto à modificação. Nem sempre eu estou disposto à transformação. Nem sempre eu estou disposto a crescer, a modificar, a transformar de um dia para o outro. Então eu vou dando prioridade para aquelas coisas do dia a dia mesmo. Eu vou dando prioridade para o apego à família, apego aos bens terrenos. Eu vou deixando os assuntos espirituais sempre para segundo plano, terceiro plano, quarto plano. Não vou dando a devida importância, não vou dando a devida atenção, não vou me preocupando com aquela transformação que eu sou convidado a me preparar, a realizar, a transformar. Então eu percebo nitidamente que todos nós temos condições para nos tornar um bom espírita. Eu não preciso de dinheiro para isto. Eu não preciso de uma grande intelectualidade para isto. Eu não preciso ser uma pessoa conhecida para isto. Ser um bom espírita é colocar sentimento, é fazer com amor, é fazer com caridade, é ver o próximo como irmão, é parar de querer tudo para si, que é o egoísta. É querer deixar de pensar primeiro em você e depois no próximo. É deixar de ser orgulhoso, eu sei, eu conheço, eu compreendo, tem que ser do meu jeito e na minha hora. É pararmos com isso. Esses dias o Dr. Adroaldo disse no nosso trabalho mediúnico, olha, vocês perdem grandes oportunidades de serem felizes porque vocês são muito orgulhosos, vaidosos.
se preocupam muito com pouca coisa e esquece de viver a vida, esquece de aproveitar os momentos, esquece de ver o que está em torno. É problema, é conta para pagar, é de sabor com um, é de sabor com o outro. Daqui a pouco passa a vida e a gente não aproveitou, foi nada. Eu ouvi o Dr. Adroaldo dizendo isto e eu trouxe para a minha vida. Ao longo desses anos todos, como é verdade o que ele disse. Como é verdade o que ele disse. E como eu me coloquei no lugar dele, dizendo assim: será que eu precisarei também estar no mundo espiritual para entender o que ele está dizendo? Será que vale a pena eu ficar lutando e sendo orgulhoso, e sendo egoísta, e sendo vaidoso, e sendo melindroso, qualquer coisa que as pessoas dizem, é comigo, não gosta de mim, que é o meu mal? Ou será que chegou o momento de eu ser uma pessoa mais proativa, uma pessoa mais solidária, uma pessoa mais coletiva, e menos assim, eu, e mais visando o crescimento de todos? Informações temos. Acesso às informações temos. Exemplos temos. Agora precisamos de vontade. Agora precisamos parar e falar assim: chegou a minha vez. E não ficar só na superfície, não. E não chegar e ficar só no vamos ver, não. E ir para o trabalho, encarando todas as dificuldades que nos trazem. O trabalho está lançado. Como Jesus disse, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Chamados, todos nós fomos. Escolhidos, poucos se fazem escolhidos. Que tenhamos uma semana de muita paz, de muita luz, e até o nosso próximo encontro semanal por meio do ABC do Espiritismo.